Nós estamos estudando o livro de Esther. Hoje é o capítulo 3. Esther, capítulo 3. Esse capítulo é bem menor do que os outros que nós já estudamos, o 1 e o 2, são 15 versículos. Como de costume, eu vou ler o versículo, o capítulo, vou fazer uma explicação bem simples e tentar aplicar isso para nós hoje à noite. Aquilo que a palavra pode falar ao coração de cada um de nós, edificar, exortar, ensinar para a glória do nosso Deus. Amém? Então, acompanhe a leitura comigo. Esther, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, ou Mordecai, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as 127 províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo, em cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Então nós podemos perceber, por essa simples leitura, que há um plano, há uma lei que foi editada com o propósito de destruir o povo de Deus. Nós vivemos num mundo que não é muito diferente do mundo de Esther, onde há pessoas, onde há às vezes políticos, onde há pessoas que estão em posição de liderança, que não estão contentes com o povo de Deus. E de alguma forma eles querem destruir o povo de Deus, destruir os valores do povo de Deus. E você precisa estar antenado com essas questões. O escritor do Salmo 37, ele fala que na época dele,
ele olhava para as pessoas do mundo que não tinham fé em Deus, Yahvé, o Senhor de Israel, e às vezes prosperavam. Essas pessoas iam tudo bem na casa delas, pelo menos aparentemente, quando a gente olha de fora. E o salmista recebe uma palavra de Deus, e Deus falando para eles assim, olha, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Eles têm vida curta. Como a relva verde, logo murcharão. Então, olha, o Salmo 37 é muito legal nesse sentido, de tirar do nosso coração essa preocupação, essa inveja, quando a gente olha para pessoas que não temem a Deus, e parece que tudo vai bem na casa deles, eles ganham melhor do que a gente, eles são mais bonitos do que nós, o salmista falou para Maria Helena, para com isso. Como que nós podemos vencer essa indignação, Eurípides, que continuamente, às vezes bate no nosso coração contra homens maus, contra homens perversos, que querem, em grande parte, destruir o povo de Deus. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas, de políticos, às vezes, de pessoas que estão em posição de liderança, e a maneira como eles falam contra o povo de Deus é terrível. Dá uma vontade de você tirar um 38 e dar um tiro. Mas essa não é a nossa atitude. Olha o que Deus fala através do salmista no Salmo 37. Como que a gente pode vencer essa indignação? Primeiro, confia no Senhor e faz o bem. Não esquenta se eles estão fazendo coisa errada, não. Você, como povo de Deus, você precisa confiar, ter fé, saber que Deus tem nas mãos todas as coisas sob controle. Depois ele diz, olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agradar-se do Senhor é crer que Ele tem um plano, e que Ele vai executar esse plano no tempo certo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele vai fazer o quê? Ele vai agir. Então fica tranquilo, não é você que tem que agir, não. Não é você que tem que tirar um 38 e... Não, é Deus. É Ele que é juiz. Nós temos que orar e deixar nas mãos dEle. E por último, que é difícil, descansa. Descansa no Senhor e espera nele, porque no tempo certo Ele vai agir. A leitura do capítulo 3 de Esther, que nós fizemos agora, nos ensina que existem esses homens maus que querem fazer o mal para o povo de Deus, e isso não foi só naquela época, na época de hoje também existem esses homens maus, eles querem de fato destruir o povo de Deus, mas eu tenho ensinado para vocês que, embora a gente não veja, Deus está agindo, a sua mão invisível, soberana, está controlando esta história. Então a mão de Deus é que conduz essa história. O que você está vendo lá? Se está dando para você ver. O que é aquilo lá, aquele desenho? É uma mão? É uma luva. Essa luva representa para nós a história. A luva em si mesma não é nada. Mas quando uma mão entra dentro da luva, ela vai dar forma para a luva. E ela vai usar a luva de acordo com a sua vontade. Mulheres em casa às vezes usam uma luva para pegar panela quente. O seu Eurípides usa uma luva para trabalhar como pedreiro. Então, creia nisso. A gente olha para a história e a gente só vê a luva. E a gente acha às vezes que o negócio está meio desconectado. Mas quem tem uma mão dentro da luva? O nosso Deus. A história está nas mãos desse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Essa mão invisível é que conduz a história. E essa mão invisível controla a sua história. Você crê nisso? Você crê de fato nessa verdade, que a mão invisível de Deus controla a sua história? Mas às vezes a gente olha para a nossa vida assim e fala, não, mas tem coisa errada demais. Mas a mão de Deus está conduzindo. E Ele está nos ajudando a endireitar questões que muitas vezes são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Mas não há espaço na vida do crente, nem nesse mundo, não há espaço para acaso. Você tem que crer nessa verdade. Não, tive uma sorte. Você não tem sorte, não existe isso na vida do cristão. Existe a providência de um Deus todo-poderoso, que guia, que controla, que dirige todas as coisas. Por isso, hoje à noite, eu quero que você memorize no seu coração essa verdade. Vamos ler comigo?
o jeito soberano e fiel como Deus conduz a história nunca permitirá que os inimigos do seu povo tenham êxito com seus planos malignos. Creia nessa verdade. Isso pode ser o seu patrão, isso pode ser seus amigos, pessoas podem mancomunar, podem tentar o mal contra o povo de Deus, mas em última instância, quem tem a última palavra é o nosso Deus, soberanamente, porque Ele é um Deus fiel, Ele vai proteger o seu povo, e Ele não vai permitir que esses planos malignos atinjam o seu povo para a destruição. Amém? Por isso, então, eu quero mostrar para você hoje, através desse texto, 3 verdades que nós precisamos entender ao ler esse texto, que são verdades que devem edificar o nosso coração e nos fazer crer na soberania, na fidelidade, na bondade, no amor de Deus e no controle de Deus absoluto, efetivo, sobre todas as coisas que acontecem. Em primeiro lugar, quando eu leio esse texto, eu aprendo que muitos inimigos do povo de Deus ocupam cargos estratégicos. Muitos inimigos do povo de Deus ocupam cargos estratégicos, cargos de liderança, cargos de poder. E nós precisamos estar orando por isso, para que Deus nos proteja, para que Deus cuide de cada um de nós. Olha, se nós lembramos do que lemos a semana passada, lembra que Mardoqueu estava passeando lá no palácio, e de repente ele escutou uma trama, um plano, lembra? 2 camaradas fizeram uma tramóia lá e eles queriam matar o rei Xerxes. Mardoqueu ouviu, pegou o telefone, ligou para Ester, que já era a sua rainha, e falou, olha, tem um plano assim, assim, e ele deu todos os detalhes, conta para o rei. O rei chamou, examinou, julgou e comprovou que era de fato, e eles foram executados. Mardoqueu recebeu algum prêmio? Ele foi aplaudido, ele foi cumprimentado? Não, nada aconteceu. Mas interessante que o capítulo 3 diz que depois desses acontecimentos, e eu creio que são os acontecimentos de tudo que aconteceu com Mardoqueu, o plano, a descoberta, o rei honrou esse cara, imerecidamente, simplesmente o colocou como o segundo no reino, sobre aquelas 127 províncias. E se você prestar atenção, quem é esse camarada, esse Amã? Ele é um descendente de Agag. E se você lembra da história, quando o povo de Deus saiu do Egito, os amalequitas atacaram Israel pelas costas, pegando os mais velhos, pegando as crianças. Eles fizeram uma coisa muito covarde. E Deus falou isso, que de geração em geração, Ele iria fazer guerra contra os inimigos de Israel, contra os amalequitas, porque eles agiram de maneira perversa contra o povo de Deus. Vocês se lembram dessa passagem? Então Amã era um descendente dos amalequitas. E a verdade é que a vida não é muito justa, e nós temos que entender isso. A vida não é justa porque muitas vezes nós é que deveríamos estar naquele lugar, nós é que deveríamos ganhar a promoção no trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes no trabalho, os crentes são preteridos porque são crentes. Você sabia disso? Às vezes só pelo simples fato de você ser um funcionário, você trabalha bem, mas muitas vezes há essa questão, porque você é crente, porque você é um cristão. A minha esposa tem uma patroa assim. Ela disse, então, quando às vezes chega alguém que é crente lá, a mulher atende tão mal, não dá atenção, só pelo fato de ser crente. O dinheiro é o mesmo, vai pagar o vestido que está comprando. Então, preste bem atenção nisso. A história nos fala que, Deuteronômio, por exemplo, mostra a causa. E Deus está dizendo, olha, de geração em geração, esse povo vai ser o meu inimigo. Agora, o que eu acho interessante nessa passagem que nós lemos, é que quando Amã saía do palácio, estava andando na rua, qual era a atitude das pessoas? Todos se prostravam, todos se curvavam diante dele, como uma reverência. Mas alguém ficava de pé.
Lembram disso? Mardoqueu, como judeu, ele não se curvava, ele não prestava reverência. Por que ele não prestava reverência? Primeiro, porque Amã era um homem comum, como qualquer outro. E segundo, porque ele era uma malequita, um inimigo do povo de Deus. Agora, o que eu acho interessante na leitura é que todo mundo veio falar com o Mardoqueu. Cara, o que você está fazendo aí não vai dar certo? Não. A hora que ele passar, por mais que você seja judeu, mas se curva diante do cara. Ele falou, não, eu sou judeu. E lembra que a lei proibia um judeu se curvar diante de qualquer outra pessoa, considerando como se fosse uma divindade. Ainda mais sendo uma malequita. Mas o que eu acho interessante, versículo 4. Dia após dia, eles lhe falavam para Mardoqueu, mas ele não lhes dava atenção e dizia, olha, eu sou judeu. Então o que aconteceu? Eles contaram para Amã. Interessante. Eu tento imaginar, Amã todo dia passa ali na rua, todos se curvam diante dele, mas Mardoqueu não. Mas ele nem se interessa, ele nem vê o cara. Mas de repente, chegam alguns lá e começam a falar no seu ouvido, olha, tem um aí que não está se dobrando diante de você não. Então veja, às vezes, os inimigos de Deus, e se nós não tomarmos cuidado como povo de Deus, a gente age da mesma maneira, a gente está vivendo a nossa vida e a gente às vezes até sabe de situações e está lidando na graça de Deus, mas é só alguém vir e buzinar na nossa orelha. Parece que a gente então tem que ter uma atitude, porque senão o que os outros vão pensar de mim, não é? Vai pensar que eu sou um frouxo, então eu tenho que fazer ele se ajoelhar diante de mim. E a partir daí então, é que Amã começa a perceber que Mardoqueu não se curva diante dele. Por quê? Muitos inimigos do povo de Deus ocupam uma posição estratégica. Ele é autoridade, ele tem nas mãos poder, e ele pode fazer aquilo que ele quer. Então lembra disso, nós vivemos num país, graças a Deus, livre, onde nós podemos cultuar, mas existem pessoas tramando leis para tentar minimizar isso aí, e é a segunda verdade que eu quero que você saiba nessa noite. Deus está dizendo, olha, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto vocês precisam ser prudentes, atentos, antenados, ligados com o que está acontecendo, simples como as pombas. A Bíblia diz, olha, tudo é lícito para mim, mas nem tudo convém. Então preste atenção, eu vejo muitos cristãos indo para shows de cantores, de artistas, que são ateus, que falam contra Jesus Cristo, e a gente está consumindo até mesmo os produtos desses cantores. Mas então eu gosto, eu não acho que tem nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver você ir num culto que esse pessoal faz para exacerbar o orgulho deles e falar mal da fé cristã. Então cuidado com isso. Outra questão que eu vejo são partidos políticos que estão aí na ativa, tentando de todas as maneiras destruir os valores cristãos. E é nossa responsabilidade estar atento a isso, porque o seu voto pode fazer diferença nas eleições. Eu não estou dizendo em quem você tem que votar, não tenho esse direito. Eu estou chamando você para ser prudente, porque tem muitos partidos que já fecharam questão. Não é o cara que você vai falar, não, mas é meu conhecido, é meu parente, é meu... Ele não pode votar dependendo do partido que ele faz parte. Ele tem que votar de acordo com o partido, contra muitos princípios que nós acreditamos, a favor do aborto, a favor de casamentos de pessoas do mesmo sexo, e vai por aí afora. Deus disse que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então preste atenção. Muitas tentativas de destruir o povo de Deus vêm através das leis. Isso não é de agora, isso é de tanto tempo, e você precisa, como povo de Deus, estar atento a isso. Olha comigo, se o mundo os odeia, disse o Senhor Jesus, tenham em mente que primeiro eles me
odiaram. Então, o mundo em que nós vivemos é hostil aos cristãos, é hostil ao povo de Deus, e você precisa entender isso. Você se lembra lá atrás, lá no Egito, publicaram uma lei. A lei era para matar todos os meninos homens que nascessem. A lei foi dada primeiro para as parteiras, mas elas temeram a Deus. E o faraó chegou para dar uma dura nelas, e elas falaram assim: olha, quando a gente chega lá na casa das hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. A gente chega lá, já deram à luz. Então ele publicou uma outra lei, que as crianças tinham que ser jogadas no Nilo. É isso que os homens inimigos de Deus fazem. Eles não podem lutar, mas eles fazem leis para destruir o povo de Deus. Querem ver um outro exemplo disso? Daniel. Daniel, ele era um homem de Deus. Eu acho interessante isso, porque eu tenho amigos que são políticos, e eles dizem: não, Titão, mas você tem que entender o seguinte, que Daniel era um cristão, um homem de Deus, e ele era político. Então seja como Daniel. Eu sempre falo isso para eles: então seja como Daniel. Porque Daniel, os caras queriam puxar o tapete dele, e não descobriram nada. Não tinha tramóia na vida dele, não tinha nada que eles pudessem acusá-lo e destruir Daniel, a não ser na própria vida com Deus de Daniel. Lembram disso? Então eles fazem uma lei. Eles enchem a bola do rei e dizem assim: ó rei, no período de 30 dias, que o senhor decrete aí que ninguém pode fazer nenhum louvor, nenhuma oração que não seja para o Senhor. Ele editou aquela lei. E eles já ficaram de butuca, porque eles sabiam que Daniel iria orar ao seu Deus. Quando ele abriu as janelas, e quando ele dobrou os seus joelhos e começou a orar ao Deus de Israel, eles vieram e bateram o flagrante. Daniel foi preso e foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque muitas tentativas de destruir o povo de Deus surgem de leis que são feitas. Terceiro lugar, é uma passagem bem interessante. Paulo fundou a igreja em Tessalônica e teve uma perseguição, ele teve que fugir de lá às pressas, e ele tentou vir várias vezes para ensinar o povo, para encorajar, mas ele diz assim, olha, na carta que ele escreveu para os Tessalonicenses: eu tentei ir várias vezes, mas Satanás me impediu. E eu fico pensando, como foi que Satanás impediu? Paulo, ele cria na soberania de Deus, mas ele também sabia das interferências de Satanás para boicotar os planos de Deus. Eu creio que Satanás impediu a volta, o retorno de Paulo em Tessalônica, através de uma lei que impediu o apóstolo de vir. Então veja, eu penso dessa maneira e quero ensinar essa verdade para você orar, porque a Bíblia nos estimula a orar pelo nosso país, para que a gente possa ter uma vida tranquila. Existem leis tramitando por aí, querendo derrubar o povo de Deus. É o que está se cumprindo. Desde Gênesis, a serpente vai morder no calcanhar do filho. E essa luta de Satanás tentando destruir o povo de Deus, os judeus, é grande demais. Ele não se cansa. Olha comigo nos versículos 2 a 7, deixe-me ler de novo. Todos os oficiais do palácio se curvavam e Mardoqueu não se curvava. 3, os oficiais falaram com ele, mas ele falou: não vou fazer isso, eu sou judeu. Amã ficou muito irado e começou a planejar. Preste atenção, o ódio contra uma pessoa se tornou o ódio contra o povo daquela pessoa, tentando destruir o povo de Deus, tentando destruir os judeus. E sabe de uma coisa? Quando a Bíblia diz assim, vocês, Deus falando através do profeta Isaías para Israel, vocês são minhas testemunhas. Pode ficar tranquilo que ele não morde ninguém não. Ele é de estimação, ele dá uns rasantes aqui dentro, depois ele vai embora, já foi, tchau. Muita gente nem viu o que aconteceu. Mas olha, o que Deus está dizendo é o seguinte, que Israel era a grande verdade de que há um Deus no céu. Porque o que tem tentado países e nações destruir o povo de Deus e não consegue, é incrível. Então preste bem atenção nessa verdade. E terceiro e último, muitas oportunidades
Preste bem atenção nisso que eu quero te falar. Muitas oportunidades para você crescer surgem das crises. É verdade que tem muitos inimigos de Deus em posição de estratégia, às vezes até tentando nos derrubar. É verdade que eles têm poder para fazerem leis para nos impedir. Mas olha, eu creio que através de crises, Deus pode nos levar a amadurecer na fé. Isso é na sua vida conjugal, isso é na sua vida profissional, isso são nos seus estudos, isso é na igreja. As lutas que Deus permite têm como objetivo o nosso crescimento, a nossa edificação. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Fome de Poder. É um filme que narra a saga dos McDonald's. Se você não assistiu, assista esse filme, muito legal. E para mim esse filme fala justamente isso, onde alguns, que eram os dois irmãos McDonald's, só viam problemas, só viam dificuldades, só ficavam se lamentando. Um camarada viu oportunidade. E se não fosse ele, não existiria McDonald's hoje. É muito interessante esse filme. Então preste atenção, meu irmão. As lutas que Deus tem muitas vezes permitido acontecer na nossa vida, Ele tem a luva nas mãos dele, a história está nas mãos dele. Não é só a história de Esther, não é só a história de Mardoqueu, é a sua história. Está nas mãos desse Deus. E se Ele tem permitido coisas acontecerem na nossa vida, adversidades, lutas, provações, é porque Ele quer dar a oportunidade de você crescer. Ele quer dar oportunidades para você amadurecer e entender que há um Deus todo-poderoso que reina em todas as coisas. A partir do versículo 8, nós lemos que o Amã chegou com sua ideia e explicou de maneira muito subjetiva, falando para o rei que existia um povo ali no império dele, mas era carne de pescoço, que deveria ser destruído, e ele prometeu dar ao rei muito dinheiro. Vocês se lembram que no final do primeiro capítulo, nós estudamos que o rei Xerxes, orgulhosamente, ele foi para a batalha, e ele foi humilhado, ele foi derrotado, e ele voltou, e os cofres do seu governo estavam precisando de dinheiro. E eu acho interessante isso, que a coisa não muda. Quando foi oferecido dinheiro para ele, os estudiosos dizem que mais ou menos o dinheiro que Amã ofereceu para o rei está em torno de 6 milhões de dólares. É muito dinheiro. Isso mostra que esses governantes não se interessam pelas pessoas. Pessoas são detalhes para eles. Ele falou, olha, existe um povo aí, vamos matar esse povo, todo mundo. E você vai ter dinheiro no seu cofre. Ele tirou o anel de selar e falou, é seu, pode fazer o que você quiser com esse povo. Pode mandar matar. Então isso é muito interessante. E esse plano perverso, eu gosto como termina o versículo 15. Ele falou do plano, editou a lei, e nas 120 províncias o cartório Sedex foi levar. Então o versículo 15 é bem interessante. Diz assim, por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado lá em Brasília, na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber. Outro dia eu li uma reportagem que alguns políticos lá do Nordeste sentaram-se para discutir a fome no Nordeste. Eles gastaram mais de 500 mil reais num jantar para discutir a fome no Nordeste. É isso que está acontecendo aqui. A vida das pessoas que vão morrer, o que vale a vida dessas pessoas? Desde que eu tenha, desde que eu ganhe. Mas o final do versículo diz que a própria cidade de Suzã estava em confusão. A população sofre com essas leis editadas que muitas vezes nem eles mesmos entendem. Então lembra dessa verdade hoje à noite. Oportunidades surgem das crises. Nós já vimos 3 crises que se transformaram em oportunidades.
A primeira foi a morte dos pais de Esther. Foi uma crise. Mas Mardoqueu viu nessa crise uma oportunidade de criar a sua prima. E ela se transformou no que se transformou. Uma jovem bonita, educada, que não precisava se maquiar para conquistar o rei. Caráter. Transforme crise em oportunidade. Segunda oportunidade e crise que nós vimos foi o fato de que Esther foi levada para o palácio. Ela não foi porque ela quis. Ela não se candidatou a um concurso de beleza. Ela foi tirada da sua casa e levada à força. Mas nisto foi a oportunidade da mão soberana de Deus, dentro da luva da história, para que ela se tornasse rainha para aquilo que Deus vai fazer daqui um pouquinho, nós vamos estudar isso. A terceira crise que nós vimos que se tornou em oportunidade foi o plano para matar o rei, que Mardoqueu viu e ouviu e contou. Ele queria servir o rei, mas com toda certeza ele queria ser reconhecido também. Mas a mão de Deus está guiando essa história, e a gente vai ver o desfecho disso mais para frente. Meus queridos, quero que você pare e pense por alguns instantes. Não permita que a raiva, a ira ou as ofensas levem você a planejar o mal contra o povo de Deus. Não, mas eu sou crente, nunca vou fazer isso. Cuidado. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Se você não tomar cuidado, se alguém pisar no seu calo, e se você não souber confiar no Senhor, entregar nas mãos dele a sua vida, agradar-se dele e esperar no tempo dele, você vai agir como aqueles que chegaram para a mãe e disseram: olha, tem um cara aí no reino que não se dobra diante de você. E aí então é a tentativa de destruição. Não deixe que nada que aconteça com você de adversidade seja ferramenta para você exalar a sua tristeza, sua raiva, sua amargura contra o povo de Deus. Porque nós somos o povo de Deus, você é povo de Deus. E quando você fala de alguém da igreja, você está falando contra o seu povo, contra o povo de Deus. Eu quero aplicar essa mensagem perguntando a você o seguinte: o que move o seu coração? Ou seja, o que faz você fazer o que você faz? Ou seja, o que é a grande razão da sua vida? Você vive por quê? O que bate forte no seu coração quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha? Em primeiro lugar, para levar vantagem? Tem muita gente que age só com base na lei do Gerson. O rei Xerxes pensou nisso. Quando ele olhou para o seu cofre vazio, e ele olhou para o quanto de dinheiro ele ia ganhar, ele não estava nem interessado em quantas pessoas iriam morrer no seu reino. Lei do Gerson, leve vantagem você também. Meu querido, tire isso da sua vida. Nós não podemos, não devemos viver debaixo dessa lei, querendo levar vantagem em tudo. A gente precisa aprender a servir uns aos outros. Segundo lugar, você age com base na opinião pública? O que vai pensar de mim? Eu tenho que fazer isso. Eu não posso levar desaforo para casa. Foi isso que aconteceu com Amã. Ele nem estava olhando para Mardoqueu, se Mardoqueu estava em pé, deitado, sentado. Mas quando as pessoas falaram para ele, mudou a sua visão. Porque agora é o que o povo vai pensar de mim. Eles vão achar que eu sou um frouxo. E eu tenho que bater de frente. É assim que você age? É isso que motiva o seu coração quando você faz o que você faz? Terceiro lugar, segurança pessoal. Não, Titão, mas todo mundo faz. Mas o que eu tenho ensinado para vocês? Nós não somos todo mundo. Às vezes agir como todo mundo age é mais seguro. Mas lembra dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei mandou tocar a pífara, a orquestra, todo mundo se ajoelhou. Só os 3 ficaram de pé. Por último, e eu desejo do meu coração, e eu tenho certeza que você tem agido assim, e a gente tem que procurar melhorar nisso.
Será que o que bate forte no seu coração é lealdade a Deus? Porque certo, errado é errado, independente se todo mundo está fazendo errado, ele nunca vai se tornar certo. Custe o que custar, eu e você precisamos ser leais a Deus. E Mardoqueu nos deu uma lição. Não importa se a cabeça dele iria rolar, não importa se as pessoas iriam falar dele ou mal dele, ele tinha convicção de quem ele era, ele tinha convicção de quem ele cria, em quem ele cria, e ele não se prostrou diante daquela autoridade, por ser inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. E quando nós falharmos, procura Deus, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para perdoar e purificar. Fala, Deus, eu falhei, mas me dá força. Deus sabe que nós não somos perfeitos, e Ele pode nos dar graça, e sobre graça, para a gente continuar em frente. Em ti, diz o Salmo 9, versículo 10, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai nos abandonar, Ele está conosco, Ele vai fechar a questão. E por último, vamos ler comigo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará tudo, Ele vai agir, entrega nas mãos dEle, mas seja leal a esse Deus que soberana e fielmente, Ele conduz a história, tem a sua história nas mãos dEle, Ele sabe de tudo que acontece, Ele permite, Ele decreta essas coisas, mas Ele não vai deixar que os inimigos do povo dEle levem a bom termo aquilo que eles têm planejado de mal contra nós. Amém? Que Deus abençoe.